Olá, eu sou o Léo Meirelles. Está começando mais uma edição do Trust Control Talks, o podcast da Trust Control, onde a gente fala tudo sobre cibersegurança. E hoje, gente, estou recebendo aqui com muita felicidade 3 colegas da nossa empresa. O Geraldo Vasconcelos, o nosso gerente de pré-vendas. Geraldo, mais uma vez aqui conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado. É bom estar aqui novamente. Estamos recebendo também o Thomas Rocha, que ele é um consultor de soluções da Trust. Seja muito bem-vindo, Thomas. E aqui o nosso baterista, que também é consultor de soluções, o nosso músico, Davi Varela. Sejam todos muito bem-vindos. Davi, seja muito bem-vindo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho aí de segurança. É isso. Hoje nós estamos aqui para debater um pouco sobre as principais tendências do mercado para 2025. E nessa edição a gente quis dar um olhar mais técnico e mais profissional. Aquelas pessoas como vocês que convivem diariamente com os clientes e as demandas das necessidades aí do mercado. A gente, antes de começar aqui, eu estava comentando que o panorama sobre ataques cibernéticos em 2024 da América Latina indicou que a gente teve mais de 700 milhões de ataques cibernéticos em 2024. Esse é um número alarmante, né, que traduz muito aí esse aumento e essa necessidade do mercado por soluções cada vez mais especializadas. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho como é que foi o ano de 2024. Pode começar aqui pelo Geraldo. Especificamente, Geraldo, sobre essa sensação de insegurança ou de aumento de ataques, como é que você visualiza e como é que você analisou o ano de 2024? Não, perfeito, Léo. É muito boa a sua colocação. Realmente, a gente está numa crescente constante do número de ataques, tá? Principalmente por causa da distribuição e utilização em massa de inteligências artificiais para isso. Então, a gente cada dia, toda semana, você vê notícias diferentes sobre uma IA sendo utilizada para você gerar novos ataques e disseminar isso para diferentes empresas, tá? Então, assim, no último ano a gente tem visto um crescimento no investimento de cybersecurity nas empresas da nossa região e no Brasil como um todo, principalmente na parte voltada à nuvem, tá? Então, assim, você tem muita questão de programação, tem muita gente de DevOps que usa inteligência artificial para gerar código, validar, e muitas das vezes informações privilegiadas da empresa são colocadas nessas plataformas. Uhum. E até a própria nova plataforma chinesa, né, o DeepSeek, ele teve incidente de vazamento de informações. A gente vai já falar sobre o DeepSeek, porque é uma novidade do ano, né? Uma coisa que eu não comentei aqui, mas que você trouxe, na verdade, não aumentou só a frequência, né? Mas os ataques ficaram muito mais sofisticados do que eram antes, né? Com certeza. Especificamente por causa do uso de inteligência artificial para massificar, né? Então, você não ter aquele trabalho mais manual de otimização, você usa ela para otimizar esses códigos. O atacante não vai ter só o trabalho de validar, homologar, por assim dizer, aquela informação e disseminar para quem ele querer vender esse código ou atacar algumas empresas que ele tenha foco naquele momento. Mas voltando ao assunto do ano de 2024, então assim, isso são alguns exemplos que a gente deu de cenário que nós vimos e a gente tem visto muita empresa investindo, principalmente agora nas proteções de ambiente em nuvem. Então as empresas elas já estão há muito tempo no processo de sair do on-premise para o cloud, então desenvolvimento, produção, homologação, tudo isso estando em nuvem. E aí, com muito da questão da regulamentação LGPD no Brasil, que eu vejo isso como uma tendência de aumentar ainda mais forte nesse ano, investimento em soluções que consigam proteger esse ambiente de nuvem, seja os dados ou realmente os workloads dos clientes para eles continuarem produzindo e não passarem por incidentes. Então, soluções assim como Prisma Cloud Palo Alto, Netscope, que façam workload protection, a gente tem visto um crescimento muito grande no uso dessas ferramentas aqui no Brasil. Legal. E vocês, meninos, qual é a visão de vocês sobre isso? Esse ponto que o Geraldo falou, totalmente correto. A parte de inteligência artificial vai ser utilizada muito, tanto para atacantes, para fazer invasões, acesso indevido de ambientes de clientes, ataque direcionado, toda a questão que a gente estava conversando de desenvolvimento de malware e desenvolvimento de exploits baseado somente em prompt de comando. Muitas vezes o atacante não precisa nem conhecer programação, ele só precisa montar um prompt baseado numa CVE que foi gerada, que foi publicada recentemente, e automaticamente ele tem um ataque pronto específico para um tipo de empresa
para o hardware que a empresa usa e etc, né? E do lado da defesa, realmente do lado das empresas, tem realmente esse uso de maneira, né, que a gente sancionado, correta dessas aplicações. Então, toda a parte de desenvolvimento, como o Geraldo falou, essa parte também, com a questão dos dados que são muitas vezes colocados dentro dessas inteligências artificiais, a questão da necessidade de proteções contra vazamento de dados realmente tem sido um ponto muito importante, né? Tanto na transferência desses arquivos para seja uma verificação de código dentro de uma plataforma de IA, seja para o envio de uma análise de uma imagem, por exemplo. Tem muito caso agora de empresas que pegam um filme e eles querem um resumo rápido para montar dentro de um jornal, para fazer uma apresentação, eles fazerem o envio de código ou de propriedade intelectual que é sensível, que não está permitida de poder ser feita, de maneira indevida, né? Então você não tem um controle do conteúdo que está sendo publicado lá, de quem está publicando. Então há realmente essa busca de empresas procurando por soluções para proteger o que é que o usuário está fazendo nessas plataformas, né? Davi, na tua visão, como é que foi o ano de 2024, falando aí da preocupação das empresas com a defesa? Não, legal. 24, que eu tenho percebido, né, e já pegando um pouco do gancho do pessoal, 2024 foi um ano que a gente falou muito de IA. Então, não só em segurança, mas em qualquer outras camadas, a gente vê o uso da inteligência artificial, que realmente é uma tecnologia que a gente sempre fala que chegou para ficar. Hoje ninguém consegue fazer muitas coisas sem a inteligência artificial. E não seria diferente também para os hackers, né? Então, uma das crescentes aí que a gente viu em 24 foi principalmente o uso, né, como foi falado, da IA para objetivos maliciosos. Por quê? Antes, como também já foi dito aqui, era muito mais complicado você conseguir ter acesso a alguns tipos de malwares ou conseguir fazer um programa propriamente dito. Você precisava ter realmente aquele conhecimento. Com a IA, não. Você não precisa mais ter esse conhecimento. Né? Você consegue ter acesso a isso apenas digitando algumas instruções e a IA se encarrega de fazer todo o trabalho pesado para você. E aí, isso somado com toda a parte do crime compensar, digamos assim, né? O crime cibernético nesse mercado ainda é um crime que compensa muito mais pelo ganho que tem, muitas vezes, e acaba que as pessoas acabam crescendo os olhos e pela facilidade acaba também crescendo, proliferando ainda mais esses ataques. E aí você junta isso com toda a parte de novos dispositivos, IoTs, e cada vez mais vem crescendo aí a superfície de ataque ao redor do mundo. Então isso abre realmente aí as porteiras realmente para esses tipos de ataques focados aí em todas essas vulnerabilidades, né? E só comentando isso, a gente está falando já de uma coisa que já é mais especializada, que é a questão de geração de ataques, etc. Mas o que acontece muitas vezes, que é até um nível mais abaixo, é a questão de engenharia social, que é muito pesada ainda, né? Sim. Tanto a questão de phishing para e-mails, tem ferramentas de IA automatizadas que elas fazem o envio do e-mail já direcionado à empresa, passando por um diretor da empresa que fez uma permissão de atualização. Eu estava vendo uma reportagem recentemente falando de uma empresa internacional, não foi a nível de Brasil, que houve a questão a utilização de ferramenta de IA, do deepfake, né? Uhum. Para mascarar o malfeitor que estava fingindo ser um diretor da empresa, pedindo uma transferência de 25 milhões. Validando os pagamentos. Os pagamentos. Né? E um funcionário acreditou que aquilo se tratava do diretor da empresa e fez a transferência, né, para uma conta de um hacker. Que fez somente que a gente vai conversar ainda sobre isso, mas já existem alguns produtos, inclusive sendo desenvolvidos por grandes players como Microsoft e outros, exatamente usando blockchain para fazer validação de identidade de maneira segura e descentralizada. Seria uma contrapartida para tentar você fazer bloqueio desses tipos de ataque, de engenharia social e deepfake aí de identidade. Tem um outro ponto também no que a gente está conversando aqui sobre o que aconteceu em 2024, mas que isso transborda também para esse ano, é que assim, a gente tem cada vez mais um gap de profissionais qualificados no mercado. Sim. Em contrapartida, a gente tem geração de tecnologia assustadoras aqui, como nós falamos, sobre deepfake, enfim, a IA para geração de prompts, né? Como é que fica esse cenário agora, analisando? Pô, eu tenho menos gente, mas eu tenho muito mais vulnerabilidades, eu tenho muito mais oportunidades de ataque. Na visão de vocês, como é que as empresas podem mitigar isso e quais são algumas soluções que vocês enxergam que podem ser implementadas, principalmente naqueles setores que são mais comprometidos, né? A gente tem ali o financeiro, o bancário, a indústria, a saúde.
Perfeito. Se você vê assim, a nível focado ainda em segurança, já tem muitas ferramentas que elas vêm com a utilização também da inteligência artificial para diminuir a carga de trabalho do analista, né? De pegar aquelas tarefas que muitas vezes são mundanas, que são muito repetitivas, e colocar a IA para auxiliar esse profissional, justamente porque existe essa gap de pessoal especializado para poder fazer esse tipo de trabalho. Então, a nível de segurança, os vendors, os fabricantes, muitos que nós trabalhamos e demais de mercado, eles estão especializando na utilização disso para poder prover o máximo de especialização, fazer com que aquele analista, aquele profissional, ele foque no que é mais urgente, o que é o mais que vai proteger a empresa contra um vazamento, contra incidentes, e pegar aquelas tarefas mundanas que existem para um profissional de segurança também, que elas sejam tratadas por uma ferramenta de IA, tá? Existe essa dificuldade. Assim como a IA está sendo usada também para gerar os ataques, a contrapartida também é verdadeira. A IA também ela é um grande aliado para a detecção e o bloqueio dessas ameaças. Então, soluções como o SOAR, o CIEM ainda vai ser uma ferramenta muito utilizada, que se vai basear por inteligência artificial, machine learning, alimentação de informação, para a gente poder detectar também esses tipos de ataque de maneira mais rápida e atuar também de maneira proativa com isso. Então, utilizando isso, acontece exatamente o que o Thomas falou. Em vez de o analista ele ter que passar por vários falsos positivos ali para identificar um ataque real, a solução também, um produto, né, a tecnologia, ela vai ajudar ele a fazer uma validação prévia e deixar ele trabalhar em cima de algo que tem uma probabilidade maior realmente de ser algo real. Só que aí a gente também, como você falou do cenário, um grande volume de tecnologia e também os estudos, né, os profissionais capacitados para isso, a gente também tem que lembrar o quê? Nossa última geração de profissionais, a gente teve que estudar mais a método convencional. Sim. É conceito, validação, praticar, técnica, implementação e ter um conhecimento disso para identificar isso. Hoje também com a massificação de soluções como essa, o ensino também ele se torna, entre aspas, menos pesado. Então, assim, na verdade, ele se adapta à nova realidade, exato, né? Então... Exato. E aí o meu medo a nova base de profissionais também ser unicamente dependente do uso de IAs para apontar coisas que precisam ser feitas e aquele conhecimento básico para você detectar realmente se aquilo é algo malicioso ou não. Quem é muito mais antigo, quem é da área, já ouviu muito o termo escovar bit. Exato. Então, você saber abrir um arquivo de log, tentar identificar a informação, se você ficar também totalmente dependente da tecnologia... A tecnologia ela também ela pode falhar. E aí você se coloca em um risco. A gente pode fazer uma analogia com um piloto de aeronave comercial, né? Ele tem todo ali um conhecimento aparato, técnico, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma super tecnologia aliada. Mas de nada adianta, na hora a gente chama aqui o pega para capar, que toda a tecnologia o deixa na mão, se ele não souber fazer nada... Se ele não souber os procedimentos, como os procedimentos básicos ali, já era a segurança de todo mundo. Eu ainda adicionaria aí também, né? Uma coisa que o Gera falou aí que eu acho interessante, por exemplo, você tem soluções hoje de XDR, né? Que a gente consegue ter uma correlação muito grande de dados. E aí, em cima disso, com essa correlação, ou seja, várias fontes de dados, você conseguindo correlacionar, você tem um log ali mais inteligente, né? Um dado que a gente chama de dado enriquecido. E aí, com isso, você tem, logicamente, uma primeira proteção da ferramenta em si, mas a gente tem uma parte que é a forense, por exemplo. Então, depois que aconteceu ali, por exemplo, uma detecção e uma própria resposta, a ferramenta vai te dar todo o tracking daquela ameaça dentro do teu ambiente. Então, se você não tiver ali uma capacidade técnica de discernir exatamente o que aconteceu, isso para você não vai adiantar de absolutamente nada. Porque é nesse momento de forense, então ferramentas como o EDR, por exemplo, tem geralmente essa parte de forense computacional, é nesse momento que a gente consegue identificar alguns gaps no nosso sistema ali, sabendo exatamente por onde aquele malware ou aquele ataque se alastrou, que a gente consegue fechar algumas portas que a ferramenta não está me dizendo. Então, realmente isso é muito válido, essa questão de você ter esse conhecimento, né? Não ficar só dependente realmente da ferramenta em si. Na edição passada nós discutimos aqui exatamente sobre o perfil dos profissionais de mercado, né? Então, se você está assistindo... já tem aqui uma dica de 3 grandes profissionais do mercado. Então, fica ligado, segue esse passo e não fica só atuando com inteligência artificial. Exato. Mas eu quero trazer um ponto aqui. Gente, eu tenho muitas perguntas, o nosso papo está muito bom.
Mas eu vou pegando aqui alguns ganchos que a gente vai conversando e é legal discutir. Nós fizemos há alguns meses o primeiro Summit da Trust. E o tema principal, inclusive, foi a abertura com o Claudio Dotti lá. Nós falamos sobre inteligência artificial. No entanto, trazendo aqui para um cenário, digamos, empresarial do Nordeste, principalmente, não são todas as empresas. Na verdade, eu poderia dizer que a minoria das empresas, elas hoje têm capacidade para fazer um investimento acerca disso. Então, nós estamos falando aqui de uma tecnologia que ela não é tão acessível quando a gente fala de mercado geral. Olhando para essas outras empresas que não têm acesso à inteligência artificial, a essas soluções super atualizadas, como que eles poderiam mitigar? Quais as ferramentas poderiam estar disponíveis ali para que eles se defendessem desse cenário que a gente está falando, que é quase catastrófico em relação à criação de malwares, né? Para mim, por exemplo, tá, do meu ponto de vista, você ainda tem que trabalhar uma baseline. Assim, a empresa ela tem que ter a capacidade de separar um investimento mínimo para você atingir um nível aceitável de proteção. Então, você investir num bom endpoint, a grande maioria dos ataques vai acontecer na máquina do usuário final. Uma boa solução de firewall, para você fazer uma análise daquele fluxo de comunicação, seja ele um firewall de bordo ou um firewall de data center, por exemplo, tá? Para você proteger essas duas linhas de comunicação. Mas uma coisa que a gente tem que colocar até na minha anotação para a gente conversar, a gente fala muito de produto, muito da IA, muito da tecnologia, muito de ferramenta, mas isso tudo no final é operado por um ser humano. Exato. E a gente fala, quem opera isso? Analistas, pessoas normalmente capacitadas para tal. Só que esses ataques, o phishing, spear phishing, deploy malware, ou tipos de ataque onde a pessoa vai deixar o bom e velho pendrive espalhado na empresa, as empresas elas também têm que entender que elas precisam trabalhar um programa de conscientização. Exato. Elas precisam treinar a sua base de usuários, seus colaboradores. No final, não adianta você investir nos melhores produtos possíveis, onde o seu usuário final, quando ele receber o phishing, você está com um produto, mas olha um phishing. E clicar acreditando naquilo ali. E o que é o que mais acontece, né? Porque quando um atacante ele faz um estudo, né, o que a gente chama de OSINT, de conhecer a empresa, ele não vai tentar fazer um ataque ou mandar um phishing para um profissional de TI que já tem uma noção. Ele vai pegar normalmente um diretor ou alguma outra pessoa que tem um menor conhecimento, mas que tem um privilégio dentro da empresa, muitas vezes tem acesso de contas, até que ele não devia ter, né? Um excesso de privilégio, mas ele sabe que aquela pessoa ela é vulnerável e ele consegue, através de um phishing, por exemplo, um spear phishing, fazer o que todo o investimento da empresa focar nas melhores soluções de segurança e vá água abaixo por causa de um simples clique num e-mail que ele recebeu. Nós, inclusive, discutimos aqui, Geraldo, eu não sei se foi na segunda edição, mas nós falamos exatamente sobre a conscientização dos colaboradores, a importância das pessoas nas políticas de cibersegurança. Isso. Nós falamos aqui durante muito tempo. A gente puxa ainda também o processo. Sendo um exemplo do vídeo, né, do diretor da empresa que pediu o pagamento. Se a gente também tivesse um processo bem definido nesse momento, não sei todas as nuances do caso, por exemplo, mas do meu ponto de vista, o diretor pediu para você pagar um boleto de 25 milhões. Isso com certeza não foi só ele que foi lá, clicou no botão e pagou. Então, se isso passa por um processo, uma revalidação, entendeu? Uma aprovação de mais de um nível de segurança, isso provavelmente não teria acontecido. Exatamente. Mas, assim, como a gente precisa de treinamento, as pessoas precisam entender também que o processo ele precisa existir, muitos dos tipos de ataque de incidentes como esse, eles também vão ser evitados. E aí, não necessariamente você precisaria ter feito um investimento de 10, 20, 30, 40 milhões em tecnologias de ponta, se o processo básico, a conscientização das pessoas envolvidas no trabalho, tivesse alinhado. Tá? O nosso trabalho, na verdade, eu sempre coloco isso aqui, o nosso trabalho é muito de educar o mercado. O mercado americano, que provavelmente aconteceu esse caso que o Thomas trouxe, ele já tem uma cultura muito mais definida sobre resiliência cibernética, né? Eles respiram a tecnologia. Quando a gente vem para países emergentes ali, a gente não tem uma cultura muito bem estabelecida. E o brasileiro, em particular, ele tende a reagir depois que acontece algo. Então, por isso, nós criamos aqui o podcast, para a gente discutir esses temas, né? Espalhar essa mensagem. E é a nossa missão, inclusive, que é de construir um mundo digital mais seguro. Sim. Então, esses momentos aqui são riquíssimos, eu gosto sempre de discutir isso, que a gente pode levar para mais pessoas uma forma simples, né? O Geraldo está falando, cara, vamos fazer aqui um programa de conscientização, depois a gente
entra com tecnologia. Enfim, tem uma série de questões. E aí eu já vou ligar um pouco com outra pergunta, que é o foco aqui do nosso podcast. A gente está falando agora sobre as principais tendências. Eu acho que esse assunto de inteligência artificial ele vai dominar não só agora em 2025, mas por muitos anos ainda, né? Mas na visão de vocês, eu queria que vocês trouxessem uma visão muito particular, como profissionais ali que estão lidando todos os dias com novas empresas, novos clientes. O que vocês entendem aqui para a gente levar para o nosso público? Quais são as principais tendências para 2025? E aí, se quiser trazer só uma, duas ou três, fica à vontade. A gente pode discutir aqui as principais. Vou iniciar aqui, se me permitem, né? Claro, fica à vontade. Vamos lá. Eu sempre falo, né? Algumas técnicas, elas continuam aí há muito tempo porque elas são de extrema eficiência. Uma delas a gente já falou aqui várias vezes, que é o phishing. Então, acredito que os phishings devem continuar, mas agora não só o phishing, mas aquele que às vezes você está dentro da empresa e vem um anúncio, sei lá, do Netflix, que é um phishing que você diz, cara, não tem lógica chegar no meu e-mail corporativo do Netflix. Mas eu acredito que, logicamente, com o uso também da IA, os spear phishings realmente, né? Qual é a grande diferença? O phishing, ele é algo mais geral, né? Então você dispara esperando que alguém caia ali. O spear phishing não, ele é mais direcionado. E, em geral, o hacker ele já conhece alguma coisa da vítima. Né? Então, nesse momento, é bem mais difícil você distinguir exatamente se aquilo é ou não um phishing. E eu falo muito isso porque hoje todo mundo tem rede social. E muitos dados da gente estão na rede social. Né? A gente nem se preocupa com isso. E a maioria com dados abertos. Exato. Então, assim, a primeira coisa que um hacker ele vai fazer, né, quando ele vai, por exemplo, atacar uma empresa, existe aí a Cyber Kill Chain, que são as técnicas que os hackers vão utilizando e as etapas. A primeira etapa é de reconhecimento. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrás de todos os dados que tem disponível abertos na internet. Para pegar ali o máximo de informação possível, para com isso ele gerar um phishing que ele sabe que você vai cair. Né? Eu sempre falo, eu gosto muito de bateria, você me apresentou como baterista. Então, enfim, se vocês forem lá nas minhas redes sociais, tem muita bateria. Então, um hacker, por exemplo, ele pode usar isso de algum jeito. Manda alguma coisa para mim focado nisso, sabe? Sabe que eu vou ali, pelo menos dar uma curiosidade, vai bater uma curiosidade de olhar o que é, por exemplo. Mas eu falo aqui, é um meu exemplo, mas pode ser um exemplo bem mais específico voltado para a parte de empresa em si. E aí uma segunda aqui... É legal tu falar isso, Davi, só rapidinho, porque tem uma tendência no mercado de comunicação de tornar os CEOs cada vez mais influencers. Sim. Você vê isso em grandes empresas. Sim. E aí, se a gente olhar para esse ponto que você está trazendo, é preocupante também, né? Sim. Porque ele está expondo ali tanto a vida dele, se tornando mais público, a família. Exato. Tem CEO que compartilha momentos ali de viagens, de países que visita, as fábricas que vai. Muitas vezes em tempo real ainda. Em tempo real. Mas era só realmente um parênteses para você ver a capacidade que isso pode trazer problemas, né? E uma segunda, assim, que eu vejo que deve ser uma tendência é exatamente o uso de Big Leaks, aí, vazamento de dados, que é algo que a gente tem visto muito, né, quando a gente fala com os clientes, né, os clientes têm uma preocupação com isso, porque o que acontece, muitas senhas são vazadas em Deep Dark Web, e aí você já tem, muitas vezes seus dados já estão vazados e você nem sabe, e aí o que acontece, um hacker ele utiliza uma Big Leak dessa, de alguma forma, e se você, por exemplo, não tem uma tecnologia de MFA, ele consegue acesso ali, já escala privilégio dentro da tua empresa, não tem muito o que você fazer. Então, eu acho que essas duas aí, eu vou deixar o Geraldo e o Thomas também falarem, mas acredito que essas duas aí devem ser uma tendência bem interessante para esse ano e para os próximos. Deixa eu só colocar um ponto aqui, porque eu toquei num assunto, inclusive, que ele é recorrente nas nossas conversas lá. É para dizer aqui para o nosso público que a gente tem soluções para esses CEOs que se tornaram influencers, né? Então a gente tem soluções que faz todo um mapeamento aí dessas redes, né? Vai na Deep Web, faz uma grande pesquisa, enfim, é um parênteses, mas é porque é uma tendência grande que a gente enxerga no mercado, cada vez mais a gente levando essas pessoas que têm alta posição nas empresas para o mundo, porque termina que é um processo de posicionamento, um processo de venda e é inevitável, né? Mas fica à vontade. O que eu ia comentar realmente é relacionado ao que o Davi falou e que tu comentou, puxou esse gancho. Muitas vezes tem os ataques que são direcionados a empresas, às pessoas que estão na empresa para tomar, seja dinheiro, seja para sequestro de dados dentro da empresa. Mas tem muitas vezes a questão da fraude
para você, pessoas maliciosas, até empresas especializadas em fingir que são empresas idôneas. Por exemplo, pegar os dados dessa empresa, vamos dizer, um banco, criar sites falsos, fazer um envio de boletos. A gente teve casos ano passado de clientes nossos que os clientes desses nossos clientes estavam recebendo boletos falsos que imitavam muito os boletos originais e que estavam sendo gerados e mandados em massa para clientes. Eles já sabiam a base de clientes e estavam gerando boletos falsos, gerado muitas vezes em inteligência artificial, porque ele tinha um modelo de boleto, ele pedia para a IA até replicar aquele modelo e parecia um documento original. Então tem muito esse caso, né, de páginas de comércio falsas, sites que estão imitando um site seguro, um site de uma empresa. Então é um outro ponto muito importante, né, de você garantir a imagem da sua empresa, que é uma empresa idônea, e validar que todo o teu marketing, o teu site, ferramenta de e-commerce, tudo que você tem, que um cliente seu pode estar utilizando, ele é realmente aquilo, né, seguro de estar sendo acessado. É uma questão financeira e também reputacional. Reputacional, né? Exatamente. Aproveitando, comentando sobre isso, recentemente você teve agora, eu não sei se não foi esse mês ou foi final do ano passado ainda, teve um site que simulava uma página de concursos do Banco do Brasil, onde as pessoas faziam inscrição de um concurso real e era página falsa. Nossa, tanto gente de que caiu e pagou. Ali. Então, assim, isso é normal. A gente acha que não, porque o ser humano tem a tendência, daquilo que ele faz todo dia é corriqueiro e ele perde o foco naquilo ali. Então, assim, isso é muito corriqueiro de acontecer. Eu já pego agora também um pouco na visão um pouco mais global. A gente falou realmente de casos assim, específicos, região, Brasil, empresa. A minha preocupação para 2025, eu já tenho uma visão mais global. A gente está vendo aí que a gente cada vez mais, o nosso mundo está politizado. Então, os lados políticos eles estão brigando cada vez mais. Posicionamento dentro do Oriente Médio também é constante. Eu acredito que esse ano seja ano de muito mais. Então, muita coisa pode acontecer aí. E 2 focos importantes que eu vejo aqui, que isso pode acontecer e trazer isso para o nível de segurança mundial, ataques mais focados à OT, a tecnologia de operação, o chão de fábrica. A gente já teve casos no Brasil. A empresa Ciamento São Paulo foi uma que teve um incidente de segurança focado nisso. Então, assim... E aí, pegando essa visão geopolítica, eu não terei nenhuma ressalva em acreditar que a IA vai ser utilizada para ataques de OT, focando infraestruturas aí no mundo todo, tá? Exato. Então, assim, para 2025, eu acredito que proteções, soluções que consigam dar essa visibilidade e proteção para o ambiente de OT, de mercados variados, principalmente saúde, com o advento de telemedicina, empresas farmacêuticas, seja uma realidade muito próxima, Exato. Onde as pessoas têm que dar uma visão para isso. E agora dando uma regionalizada, já é comum você ter plataforma. Então, Ransomware Hub, por exemplo, é um portal de vendas de ransomware, desenvolvimento disso, que você pode ir lá e comprar um ransomware pronto para você fazer um ataque focado. Então, assim, você pode ter um ex-funcionário de uma empresa sua que está insatisfeito ou tem informação privilegiada da tua estrutura, ele pode comprar um ransomware desse, por exemplo, e fazer um investimento, fazer um ataque focado em você. Então, o uso da IA, o ransomware, que é um tipo de ataque que, assim como o phishing, para mim, ele vai continuar existindo. Só esse grupo, né, o Ransomware Hub, em 2024, em um ano, ele se tornou um portal responsável por 20% dos ataques ao redor do globo. Então, assim, é muito grande o que ele aconteceu. Outro recente também que foi de um portal dele foi um ataque a uma faculdade de Paris, foi a Paris-Saclay. Foram alguns teras de dados roubados e executando o que eles chamam lá de double extortion, que é ele te cobra para liberar os dados da informação que foram criptografados e depois te cobram para você não vazar as informações. Exato. Dependendo do que tem ali, ele ganha esse dinheiro em dobro, tá? Então, assim, isso vai ser também uma tendência. Então, eu tenho esse ponto de vista para 2025. E se eu fosse comentar, só complementando nessa parte do ransomware, assim, dessa disponibilidade de ransomware cada vez mais específico para certos clientes, a gente tem muito a nível regional ainda problemas de clientes que, devido a um ransomware, precisam parar seus sistemas, parar todo o seu ambiente de funcionários, muitas vezes porque ele foi atacado e a verdade é que hoje em dia não é aquele negócio, se você vai ser atacado por um ransomware, mas quando você vai ser, né? Então, por isso que é muito importante na questão de política, de você ter uma definição de políticas de toda a questão de backup,
de programas de proteção contra recuperação de desastre, né? O disaster recovery, que é o quê? Você sempre ter um backup daquele teu conteúdo num site remoto, backup mesmo. Normalmente você tem todo um que o pessoal chama de política 3-2-1 de backup, né? De você ter 3 backups diferentes, em localidades diferentes, preferencialmente um que seja offline. Para quê? No caso emergencial, de você parar a empresa por causa de um ransomware que invadiu todas as suas máquinas, você tem o menor tempo possível para você se recuperar e voltar a operacionalizar. Realmente, depois do vazamento, vai ter aquele grupo que te atacou, provavelmente tentando te extorquir para fazer a exposição dos arquivos vazados, né? Mas pelo menos você está assegurado que a empresa voltou a operacionalizar, você não ficou parado. A gente teve até no final do ano, foi uma empresa muito grande daqui de logística, né? Que passou, se não me engano, 2 semanas para retornar os sistemas porque ela teve problemas com backups. Nossa. Será que a marca consegue resistir a esse demérito no nome? Esse é um falando problema. Aqui em faturamento, né? Quanto que uma empresa dessa deixou de faturar? 2 semanas offline. Sem falar da confiança com os clientes dessa empresa, enfim, realmente preocupante. Exato. E o alerta a gente não deve esperar acontecer. Exato. A gente tem que se antecipar a isso, né? De alguma maneira, eu entendo que nem todas as empresas podem fazer os investimentos que a gente almeja que sejam feitos. Com certeza. Mas tem que fazer o que está na sua mão, o que é possível fazer. A gente trouxe aqui uma visão sobre as principais tendências. Sim. E eu queria trazer uma outra informação. Quais são os setores de mercado que vocês acham que talvez mais vão sofrer em 2025 com ataques? Eu acho que disparado aí, não precisa nem a gente comentar muito, que é o financeiro e o bancário, né? Mas outros aqui que vocês podem trazer de exemplos dessa visão pessoal mais de vocês, que estão no dia a dia, desses setores que podem ser mais impactados. Eu colocaria com facilidade governo. Somente falo com o Brasil. Sim. Então, assim, com todo investimento nesse tipo de tecnologia, você tem que licitar. Isso é um processo demorado. É verdade. Assim, nem todos estão preparados para isso. Exato. E assim, você pode até ter a comunicação entre órgãos diferentes, onde um maior está protegido e um menor não. Então, assim, às vezes você conseguiu fazer um backdoor, algum tipo de invasão. Essa semana mesmo teve um novo ataque focado em SSH. Exato. Então, assim, se o cara conseguiu um backdoor, conseguiu um acesso SSH numa máquina na rede, e de lá ele conseguir ir para uma comunicação de outro órgão que não está preparado, então, assim, um mundo de possibilidades, tá? Então, assim, a nossa metodologia de governo para proteção ela é mais lenta. Então, assim, eu diria que isso vai ser um foco muito grande e recorrente a gente ver nos próximos anos, aí, principalmente com o advento da inteligência artificial, para massivizar esse tipo de ataque. Eu acho que o setor financeiro ainda é muito grande, mas o atacante ele sempre vai procurar aquilo que tem um melhor ROI, que a gente chama, né, que é o retorno de investimento. O que ele vai ter menos trabalho para conseguir acessar e quanto é que ele vai conseguir resgatar daquilo lá que ele está fazendo, aquele ataque. Acontece muito, e é o que tem acontecido, não com bancos grandes, com empresas financeiras grandes, mas muitas startups que estão aparecendo, as fintechs, né? Tem muitas que ainda estão se organizando, botando todo um plano de segurança, muitas vezes não tem implementado nada. Então, eu acho que é muito da onde ainda vai acontecer esses casos. Inclusive, teve ano passado alguns bancos grandes que compraram algumas fintechs, porque pagamento de logística, acelerar alguns sistemas e tal, e essas são as que são mais focadas e às vezes acabam sendo porta de entrada para esses bancos maiores, né? Que é o que a gente chama de supply chain ataque, né? De você usar um terceirizado seu, um parceiro seu para invadir seu ambiente. Thomas, tu está trazendo isso e eu quero colocar aqui um caso. Eu já ouvi de 2 empreendedores que têm startups e que lidam principalmente com dados contábeis de centenas de clientes. Correto. E é engraçado que quando você vai conversar com quando eu fui conversar com esses empreendedores, é um caso meu, eles disseram, não, a gente estamos seguros aqui, a gente tem essa solução X aqui, que é uma solução muito básica. Exato. Então, na visão deles, eles já estão totalmente protegidos. Exatamente. Né? Então, trazer essa visão de que essas médias empresas, essas pequenas e médias empresas, porque startups começam dessa forma, elas também precisam se preocupar, de fato, porque elas lidam com dados gigantescos aí, e dados muito sensíveis, né? Eu adicionaria também e-commerce em geral aí.
Ano passado eu lembro, sou de cabeça que eu lembro de pelo menos 2 ataques de Nós grandes tivemos a empresas. Marisa, né? Renner também, né? E se eu não estou enganado, Marisa foi mais de uma vez. Foi. Mais de uma Acho que vez, foram 2 vezes. Tempos diferentes. Isso é muito, primeiro, né? Um volume de dados gigantesco passando por ali. E aquela questão de, por exemplo, se você tem, se você consegue de alguma forma hackear aquele sistema, né, tirar, como a gente viu ali, ransomware, né, ataques de ransomware e tudo mais, meio que o hacker sabe que em algum momento aquele dinheiro ele vai receber de alguma forma, ou então a empresa, no caso, ela vai de alguma forma fazer o possível para conseguir recuperar isso. Por quê? Está perdendo faturamento diariamente. Então esses sistemas de e-commerce, às vezes cada hora é um faturamento gigantesco que eles perdem, né? E aí junta isso ao volume de dados que esse hacker vai ter nas mãos, que hoje a gente fala de dados, a gente está falando de ouro, né? Porque dados hoje realmente são um valor inestimável. Se você tiver aí um volume de dados e for vender isso na Deep Web, você vai ter aí um dinheiro absurdo, isso falando para os hackers, né? Então, juntando esses 2 fatores, a parte de volumetria de pessoas ali, com esse senso de urgência das empresas de e-commerce, de estar perdendo dinheiro diariamente, eu acho que também é um setor que vai ser bem atacado. Bom, e se você faz parte aí desse grupo, procura aqui a Trust, que a gente tem esse time de especialistas para ajudá-los aí nessa jornada. Olha, eu quero tentar agora trabalhar como um consultor para quem está assistindo aqui o nosso podcast. Geraldo, como é que a gente pode, na verdade, um empresário lá do outro lado, como é que ele pode, quais são os sinais de alerta que identificam que o investimento em cibersegurança está sendo mal alocado? Perfeito. Estava esperando que essa pergunta realmente viesse. Eu acho que essa aqui é uma orientação importante, porque muitas vezes a gente está falando aqui sobre as empresas que podem ou não investir, sim, mas aquele que tem um orçamento muito curto e que investe, mas muitas vezes ele está investindo errado. Eu já ouvi de vocês, inclusive, que chegam muitas demandas e aí vocês dizem assim, olha, ele chega achando que precisa de uma coisa, mas na verdade ele precisa de outra. Então vamos aqui dar essa explicação para quem está assistindo a gente. Olha, do meu ponto de vista, quando a gente fala para identificar, você fazer um cálculo de ROI, a primeira coisa que você tem que ter, é o básico, é visibilidade. Você não consegue montar um plano, identificar algum problema se você não tem visibilidade. Então, se muitas vezes você comentou, dois empresários têm um produto, um baseline muito baixo, não, estou protegido. Mas como é que você sabe que está protegido? É empírico, viu, Geraldo? Na verdade, Exato. Esse empreendedor, nem da tecnologia ele é. Então, o meu caso que eu trouxe, ele é contador. Então, ele empiricamente diz, não, cara, estou protegido. Exato. Mas assim, isso também se aplica a grandes empresas, tá? Porque normalmente aquela questão eu comprei um endpoint. Não estou citando marca tipo nenhum, tecnologia específica, não. Eu tenho um endpoint, então estou protegido. Não necessariamente, você está protegido a certo ponto. Mas a tua solução te dá visibilidade. Você consegue, a tua equipe hoje, ela consegue monitorar e saber se está acontecendo algo. Se você tem hoje um ambiente tecnológico e muitas vezes ele é diversificado, você trabalha com produtos diferentes, muitas vezes esses produtos eles não se comunicam entre si. Então tu já tem isso distribuído. A tua equipe técnica, já falamos no começo, a mão de obra já é mais escassa para o nosso setor de tecnologia. Então, a pessoa também ela já não vai se especializar em todos os produtos que estão dentro do teu ambiente. O que é que para onde vai acontecer? Alguma coisa vai não estar bem configurada, não está marcado um checkbox de log. Então, assim, você não tem visibilidade. Então, você não consegue tomar uma decisão dessa de maneira simples. Então, assim, eu diria que a empresa primeiro ela tem que investir em algo que dê visibilidade. Então, assim, o investimento de um serviço de CIEM, um SOC propriamente dito, para você poder receber essas informações. A partir daí, você tem uma visibilidade do que acontece na sua estrutura, vai te direcionar o que está acontecendo. Porque a gente, como nós, a Trust Control, por exemplo, a gente trabalha com assessment. A gente faz assessment baseado no SysControl, a gente identifica gaps, por exemplo, das empresas. E a gente também trabalha com validação de segurança. Uma coisa que é muito comum a gente fazer quando a gente executa nossos assessments de segurança, dessas validações, o cara tem um endpoint, ele protege. Mas, por exemplo, a gente consegue detectar que a solução não está registrando alguns tipos de ataques. Que não necessariamente não sejam ataques, mas sejam passos na kill chain que um atacante usaria para executar alguma coisa.
aquele não está gerando um log lá no endpoint. Uma conexão específica, né? Então, assim, você não tem a visibilidade. Então, você não sabe se hoje um incidente seu é o seu firewall, é a sua porta de entrada. Você não sabe se o que está errado é o seu endpoint. Você não sabe se a sua nuvem, se ela não está seguindo os melhores frameworks de configuração. Então, assim, eu diria que o primordial é a empresa investir em algo que dê visibilidade. O primeiro sinal de má alocação do investimento é a falta de visibilidade. Porque Querem muita contribuir empresa, aí né? com outra visão? É justamente ainda nesse fato. Tem muita empresa que ainda tem essa visão que um incidente, um problema de segurança é quando minhas máquinas ficam sem internet ou eu estou sendo atacado por um ransomware e os sistemas não estão funcionando. Mas o que acontece na maioria dos casos é porque já teve um incidente, já teve um acesso indevido, só que você não sabe o que aconteceu. O cara foi lá, o atacante foi lá, roubou seus dados, muitas vezes ele vendeu isso dentro da Deep Web, você não sabe que vendeu porque você não tem visibilidade. Muitas vezes você não tem um profissional especializado até que tem um acesso eu vou procurar por dados da empresa na Deep Web, eu vou procurar se não teve um vazamento de dados, um comportamento comum. Você não tem essa visibilidade. Então, normalmente, complementando essa parte, logicamente que não é a realidade de todas as empresas, até para empresas de porte menor, mas a questão do CIEM acaba ajudando nisso, porque você consegue ter a questão do que é muito comentado aqui, a visibilidade e saber o que a gente chama de baseline, o comportamento normal da empresa. É normal o meu funcionário estar acessando a Google Cloud da empresa durante o horário comercial, mas por que 2 horas da manhã teve uma transferência massiva de arquivos de dentro do sistema da empresa? Isso não é um comportamento normal, mas a ferramenta, por exemplo, um EDR, um Endpoint, que são ferramentas locais, ele não vai te dar visibilidade disso também. Tá? Então esse é um ponto muito importante de lembrar. Tá? Davi, quer acrescentar algo ou falar sobre isso? Eu queria falar algo que é ainda um grande mito, o Geraldo falou um pouco aí, que é um mito de quê? Comprei a solução, estou protegido. essa é a principal, esse é um grande mito, né? Tem gente que já chegou, né? Algumas vezes, cara, comprei um CIEM, a minha empresa tem um CIEM, pronto. Beleza. E aí? Quem é que opera isso, né? Porque as ferramentas de segurança em geral, elas têm um certo nível de automação, a gente já falou um pouco sobre isso, mas elas exigem um tuning ali semanal, um técnico olhando a ferramenta, vendo algumas coisas. E muitas vezes as empresas, o que é que elas fazem? Compram a solução, o produto, né, em si, e acabam simplesmente esquecendo. O produto ele fica escanteado ali, fez a primeira configuração, pronto, está tudo certo, e o produto vai passar 3 anos desse jeito, ninguém vai mexer nele. E eu acho que esse é um grande exemplo de má alocação de recurso. No momento que você compra uma tecnologia, mas você simplesmente não dedica um tempo para ter uma pessoa olhando para o que está passando ali. Então, muito que a gente tem na Trust também, que a gente sempre fala, é o serviço. Então, a gente consegue ajudar principalmente no braço, porque a gente sabe que as empresas, principalmente falando de Brasil, muitas vezes carecem realmente de mão de obra. A pessoa ali ela é responsável pela infra e pela segurança, uma pessoa muitas vezes. Então, eu acho que isso realmente é algo que pode ficar também com o tempo, né, você percebe que é um mau investimento. E como um alerta, principalmente. Pessoal, nós estamos chegando aqui já nos 40 minutos do nosso podcast. Na verdade, nós temos 42. Mas eu queria finalizar rapidinho com 2 questões aqui. O Geraldo falou sobre o cenário político que a gente está vivendo hoje no mundo. Nós tivemos recentemente eleições nos Estados Unidos. Uma série de decisões impactaram aí literalmente o mundo. A minha pergunta é, vocês acham que as empresas, elas passarão a contar com uma forma mais global para tratar esses assuntos relacionados a ataques, ou elas vão continuar resolvendo ali de forma muito isolada? Qual é a visão de vocês? A gente vai ter essa ajuda internacional? Eu acredito que não. Até hoje a gente sim, não tem uma colaboração completa, até nos próprios que se chama aliados, tá? Principalmente com a mudança como você falou, os Estados Unidos ele tem tomado algumas decisões recentes que podem ser vistas como de isolamento, tá? Identificando que ele é importante, os parceiros teriam um papel secundário. Exato. Então, eu já ponho desse ponto de vista que ele vai tender a não repassar informações deles para os aliados propriamente dito, mas tentando regionalizar isso também um pouquinho, volta tudo na política ainda. Então, sim, a gente tem cada tendência de você estar dividido. Então, você vai ter, assim como a gente falou dos ataques, por exemplo, Estados Unidos, Oriente Médio, massividade de outros públicos dentro da Europa, a tendência é que isso fique cada vez mais fragmentado. E você tem ataques específicos entre eles para tentar causar algum dano, pelo menos à imagem. Então, assim,
com o momento político hoje, eu não sei se seria possível ter uma visão positiva de uma colaboração em grande escala. E aí, pessoal, concordam com essa visão? Concordo. E se você levar em consideração, acaba não já fugindo um pouco do politicamente, mais relacionado, muitas vezes até empresas que são competidoras, que muitas vezes não observam que elas não cooperarem no sentido de segurança, ou, por exemplo, troca de conhecimento, o threat intel que a gente fala, né? De saber, essas vulnerabilidades acontecendo no ambiente, pode acontecer com você, de ter uma troca de conteúdo entre empresas e tal, e meio que parar com a questão de competitividade, de né? ficar na bolha, né? De ficar na bolha, é um problema, sem dúvida, tá? Existem organizações que tentam fazer, por exemplo, fóruns ou eventos de integração entre outras empresas e tal. Algumas áreas, não focando na segurança, mas, por exemplo, na parte de telecomunicações e rede, você tem órgãos como o NIC-PBR, que ele foca muito na questão de cooperação entre participantes, embora eles sejam competidores muitas vezes na mesma região. Mas, como também ainda assim tem a relação até com segurança, com boas práticas do ambiente, é imperativa a necessidade disso, né, de você ter a cooperação entre as empresas. Mas não é uma coisa que a gente tem visto, tá? Realmente nessa parte mais política eu acho realmente muito difícil, né? Já foi falado um pouco aí. Mas eu trago até a questão de empresas de segurança, né? Enquanto o mercado, o mundo está indo para uma direção, eu acredito que as empresas de segurança não. A gente já vê um certo nível de integração entre várias empresas que antes a gente até falou, o Thomas até falou de competitividade e tudo mais. Hoje a gente vê uma certa, digamos assim, boa vontade das empresas de se integrarem com outros tipos de soluções, muitas vezes até de competidores. Sabendo que o mercado, né, você vai olhar Gartner e etc., você vê que o mercado fala sobre você ter essa plataforma, esse conjunto de dados passando por um mesmo local. A gente fala um pouco de visibilidade também, e de soluções em silos, que muitas vezes são um problema. Então, o mercado tem caminhado para isso. Eu acredito que esse é um movimento das empresas de segurança também, de observarem isso e começarem a desenvolver integrações com outros players para realmente te dar isso, essa questão da visibilidade, tudo que a gente falou, visibilidade, uma gestão central, um local onde a gente consegue ver o dado enriquecido, etc. Então, para essa parte de segurança, focada nas empresas de segurança, eu acredito que vai ter realmente uma colaboração. Inclusive, é uma mudança de paradigma isso aí, né? O Gartner, realmente, no passado, coisa de 10 anos atrás, ele focava muito nessa questão de dizer, não, as empresas têm que focar em silos, em apenas uma tecnologia, que ela vai abranger tudo e tal. Só que o que foi observado é que existe uma parte boa porque facilita para o analista também de gerenciar somente uma ferramenta, mas também deixa aquele cliente que contratou a ferramenta mais vulnerável às vulnerabilidades daquele fabricante. Então, se o cara conseguiu acessar pelo endpoint, que é do fabricante X, e ele tem um firewall do fabricante X e tal, ele consegue ter um acesso muito mais direto de outro sistema, porque provavelmente essa vulnerabilidade é compartilhada pelo mesmo sistema. Entendeu? Então, a visão do mercado é o quê? A integração das ferramentas de diferentes vendors, na maioria dos casos por APIs, né, que eles fazem chamadas, e a partir daí é feita a troca de inteligência, né, que é o mais importante hoje em dia para você ter a visibilidade entre diferentes ferramentas. E falando de Brasil, Geraldo, eu também não visualizo essa boa vontade, inclusive, digamos aqui, da política, né? Enfim, das pessoas que lidam ali com essa questão de segurança cibernética que representam o governo. Eu não vejo esse time procurar em outros países para fazer acordos, enfim, parcerias, etc. Mas olha só, vamos finalizar aqui, mas eu queria uma última pergunta, um bate-bola bem rapidinho, assim, bem objetivo. Que conselhos vocês dariam hoje para quem está nos assistindo que ainda enxergam a cibersegurança como um custo e não como investimento? Mude sua opinião, reconsidere. Porque, parafraseando o nosso CEO, Alberto Jorge, não existe bala de prata. Exato. Então, assim, você precisa ter um investimento dentro disso, porque não é uma questão de se você for, é quando você será atacado e se você vai estar preparado para responder de maneira rápida a isso. Algumas empresas elas vão ter um tamanho considerável que elas vão poder assumir esse risco. Então, eles vão poder investir em retornar, eles vão poder assumir o risco à marca,
mas muitas empresas elas não podem assumir nem o financeiro e nem o prejuízo a um nome da marca. É o reputacional. E a gente está falando da parte realmente de um caso de um sofrimento de ataque, mas uma coisa que ninguém vê é que você está em compliance, você está participando de frameworks de segurança, por exemplo, ISO 27001, de você ter uma política bem definida de segurança, você está realmente certificado, protegido, isso é uma vantagem competitiva, porque ele mostra para os clientes, opa, esse aqui ele está assegurado, ele está certificado para proteger meus dados, então eu vou colocar meus dados dele. Isso é a diferença competitiva. E até outras vezes também para conseguir parcerias. Tem muitas empresas que elas obrigam que um terceirizado tenha certas certificações, que ele demonstre que ele tem políticas, e até mesmo, se eu não me engano, é para o caso de IPO, quando você vai fazer, você tem que estar certificado e demonstrar que você tem tudo daquilo, né? É uma auditoria do mesmo jeito que já acontece no mercado financeiro. Você tem que demonstrar que você está em compliance. Então, em segurança não é diferente. Tá? Davi, teu conselho aí para a gente finalizar? Para essas pessoas, né, o que eu tenho a dizer é porque no Brasil realmente ainda tem muito isso, né, que segurança não é investimento, é um gasto, né? E um desses motivos é principalmente porque a segurança muitas vezes ela é invisível. Você não é uma coisa que você está diariamente lidando com isso. Mas existem dois problemas gritantes aí se você não investe em segurança. O primeiro já foi falado aqui, que é a questão de reputação da tua empresa. No momento que a tua empresa for atacada, imagina, né? Se tua empresa é uma empresa, sei lá, um e-commerce, já falamos aqui. Se tua empresa é atacada, isso tem diretamente um impacto com a pessoa que vai colocar o dado dela ali. No final das contas, o custo de tudo isso é muito maior que o investimento. Exato. E aí você junta com a LGPD, com as penalizações de vazamento de dados, etc. Só para você ter ideia, existem multas que podem chegar a 2% do faturamento da empresa na LGPD. Então, assim, é um risco muito alto que você acaba tendo que ter se você não investir em nada de segurança. É bem complicado. A gente pega que o Thomas falou muito da questão do ROI, né? O retorno de investimento dos atacantes. Eles vão focar em empresas que estão menos preparadas. Eles não vão escolher gastar grandes energias em uma grande empresa onde ela é reconhecida, certificada com vários protocolos de segurança implementados. Claro, você sempre vai ter aquela pessoa focada que ela tem como objetivo, como uma conquista, fazer aquilo ali. Mas quando a gente fala do ponto de vista financeiro, eles vão focar em quem não está preparado. Eles vão focar onde o muro está mais baixo. Né? Exatamente. Então, a gente volta ao que a gente falou. A ideia, por mais que você não tenha aquele capital para você investir em segurança, você tem que dar os primeiros passos. Você também não vai chegar com todos os processos de todos os produtos implementados rodando 100% do dia para a noite. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Então, colocar isso no baseline, nos investimentos do ano, colocar isso em pauta e batalhar por cada um deles. Então, investir lá, como a gente falou, no endpoint, na solução de nuvem, no Firewall, num SOC para fazer essas análises da visibilidade do que acontece. Então, assim, a empresa ela tem que dar o primeiro passo. Tá? Ela tem que, pelo menos, começar para poder ter essa visão e entender como é que está o problema e como ela resolve isso de maneira melhor. Legal, gente. Nosso papo hoje foi muito bacana. Nós estamos chegando aqui a 52 minutos, que é coisa inédita. Né? Mas é porque realmente o papo foi muito bom. Eu acho que a gente esclareceu muitos pontos aqui. E é legal a gente ter nesse início do ano essa visão trazida por vocês, que são profissionais que atuam ali diariamente com grandes empresas. Eu acho que a gente contribuiu muito, então eu queria agradecer. Muito obrigado, Geraldo, Thomas, Davi. Léo. E você que está assistindo a gente, não esquece, nosso podcast está no nosso canal do YouTube. Você também pode acessar as nossas redes sociais, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. E também o nosso site, www.trustcontrol.com.br. E a gente se vê, então, no próximo episódio. Um grande abraço.